Oi, tudo bem? Estamos de volta com mais um compilado de histórias de terror, aqueles relatos maravilhosos, sobrenaturais, assustadores ou esquisitos que a galera compartilha por aí. E se você quiser participar também de alguma forma, enviando uma história esquisita ou sobrenatural sua, o nosso e-mail está aqui na descrição. Na narrativa de hoje, a gente tem lugares assombrados e outras coisinhas mais. E a produção voltou! Falou aí, produção! Oi! Bora lá? E o primeiro relato de hoje é sobre um lugar assombrado. Ele se chama Presença no Apartamento. E ele é um pouquinho longo, então eu vou começar a ler junto com vocês. E a história começa assim. Em 2006, eu morava com minha mãe, meu gato e meu irmão mais novo, em um pequeno apartamento no quarto e último andar de um complexo de apartamentos. Quase sempre eu dormia com o rosto voltado para a parede, à minha direita, com os pés para a porta do meu quarto. Meu gato geralmente dormia nos meus pés. Uma noite, fui acordado com a porta da cozinha sendo fechada. Havia um som distinto devido aos painéis de vidro da porta. Certo. Então ele reconheceu a porta por causa do vidro, né? Barulho? Tá. Se eu entendi direito, né? Não pensei muito nisso, já que poderia ter sido apenas a minha mãe pegando algo para beber ou meu irmão sonâmbulo de novo. Irmão sonâmbulo ou a mãe assaltando a geladeira. Sonâmbulo de novo. Tá. Minha gata também ouviu a porta batendo, pois acordou no mesmo momento que eu e olhou para cima. Pude sentir sua cabeça se levantando das minhas pernas. Ouvi passos no chão, subindo e descendo, o que foi um pouco estranho. Passos no chão, subindo e descendo? A escada? Não, não tem escada, é apartamento? Ué? Bom, ele fala que ele tava com muito sono, e aí ele chamou o nome da mãe, porque ele achou que era ela, e ficou tudo em silêncio. E aí ficou aquele silêncio, e aí ele ficou escutando assim, e aí ele disse que ouviu a mãe dele roncando. E aí, não é a mãe. Aí ele continua. Fiquei preocupado, especialmente quando ouvi os passos novamente, mas não consegui ver ninguém no chão pela fresta da minha porta entreaberta. Meus olhos já estavam acostumados com a noite e pude ver as orelhas do meu gato se movendo freneticamente, tentando localizar a origem dos passos. E foi aí que os passos pararam. Então ele não é maluco, né? O gato também viu. Bom, aí não parou por aí. Pude ouvir a porta da cozinha sendo aberta e depois fechada novamente. E novamente. E novamente. Entendi. E depois de cerca de 10 vezes, meu gato e eu estávamos pirando. Ah, porque será, né? Óbvio. Decidi que o melhor a fazer era agarrar com uma das mãos o ninjato afiado que eu tinha ao lado da minha cama. Ele coloca entre parênteses, eu coleciono lâminas, ninjato deve ser o quê? Uma espada, talvez? Pode ser. Um punhal? Não entendo muito dessas coisas. Tá. Aí ele pegou o tal do ninjato, deitou de novo e fingiu que tinha voltado a dormir. Finalmente, a batida da porta parou. Eu pude ouvir os passos mais uma vez, dessa vez vindo lentamente em direção ao meu quarto, e o meu gato surtou. O gato deu um pulo, correu para o canto do quarto, os passos chegaram até a minha porta, e aí silêncio. A porta não se mexeu, não fez barulho, parou tudo. Aí quando ele pensa que acabou, ele começa a sentir uma espécie de parede fria atrás dele. E ele descreve da seguinte forma, abre aspas. Você sabe como é quando a névoa do gelo seco flui de algo para baixo, como uma cachoeira? Foi exatamente assim, exceto que não havia nenhum sinal visual e era apenas a sensação de algo extremamente grande e extremamente frio bem próximo às minhas costas. Então ele sentia uma coisa gelada aqui e como se subisse gelo fresco de baixo. É isso? A parede e
Fumaça do gelo fresco, ó, gelo seco subindo. Ah, que reconfortante pra dormir, né? Bom, ele fala que ele sentia aquilo e parecia que aquela coisa tava olhando direto pra ele. Sabe quando você sente assim, como se alguma coisa estivesse direto na sua nuca, assim, te observando? Aí ele continua. Eu interpretei a Bela adormecida, mas meu coração estava acelerado. Aquela velha história de fingir que tá dormindo, né? Pra enganar o fantasma. Bom, não olhei, não ousei me mover ou respirar. Então, de repente, desapareceu. Simplesmente desapareceu. Sumiu, foi embora. Ai, gente, que assustador, né? Primeiro, imagina ele de madrugada, ouvindo aqueles barulhos. Aí ele acha que é a mãe, percebe que não é a mãe. Aí o gato tá maluco também, tá assustado. Ele ouve os passos chegando. Daqui a pouco o negócio tá atrás dele. Ah, não. Ok, continuando. Contei isso pra minha mãe na manhã seguinte, mas ela não deu muita importância. Ela não é religiosa e nem acredita em coisas sobrenaturais. Os dias seguintes foram ainda mais estranhos, porque não aconteceram comigo, mas com a minha mãe. Tá vendo? Ela não quis acreditar. Sim. Bom, o que aconteceu com ela? 2 dias depois do meu incidente, minha mãe me contou que acordou de um pesadelo no meio da noite e sentiu uma presença no quarto dela. Ela não conseguia ver, sentir ou ouvir nada específico, mas podia sentir que algo estava com ela no quarto. Não notei nada naquela noite e dormi como um bebê. É porque o fantasma tá assombrando um de cada vez, né? É revezamento. Bom, na noite seguinte, fui acordado por um grito alto de medo da minha mãe, no meio da noite. Eu pulei e, sem perder o ritmo, agarrei meu ninjato. Entrei no quarto dela, onde a minha mãe estava sentada, tremendo e suando de medo, no meio da cama, e ela me disse que havia 2 homens no seu quarto. Um cara alto e o outro um pouco mais baixo. Eles estavam a poucos metros dela, olhando para ela. E na manhã seguinte, ela contou com mais detalhes e ela disse o seguinte: o cara mais alto. Então, a minha ignorância não vai deixar eu contar essa parte do relato, porque aqui diz 6,2 de altura e com certeza não é metros. Eu não sei ler isso. Não sei o que significa. E o menor, 5, apóstrofe 6 aspas. Não sei o que é, de desculpa, eu sou muito ignorante, eu esqueci de pesquisar pra colocar isso. Mas, enfim. Tinha o mais alto, tinha o mais baixo. O baixinho tinha um rosto muito velho e usava uma jaqueta de couro. A mãe não conseguiu ver o rosto do cara alto, como se houvesse uma sombra constante nele. Tinha um limite de onde o fantasma aparece, né? Chega uma parte ali em cima que você não enxerga mais, entendi. Por isso que o baixinho ali enxergava. Quando eu estava indo em direção ao quarto dela, segundo ela, eles se desmaterializaram em partículas azuis. Azuis e pretas e neblina e desapareceram no chão. Super normal. Como assim? Eles viraram pontinhos azuis assim, ó. Pontinhos azuis, neblina e foram assim pro chão e sumiram? Que jeito do fantasma sumir, hein? Sim. Ela disse que parecia aquele show de terror que você sempre assiste. Aí ele fala que ela tava se referindo a Supernatural. Sabe quando mata o fantasma que some? Pff. Foi tipo isso que ela viu. Do nada, os dois, na hora que o menino chegou, que ele correu, que ele entrou pelo quarto, eles sumiram. Ficaram com medo da... Não é a daga, como é que é? Ninjato. Isso. Bom, no dia seguinte, mais uma vez fui acordado por um grito. Dessa vez, porém, foi o grito de medo mais assustador, insuportável e de quebrar os ossos que eu já ouvi. Eu estava com muito medo de me mover ou fazer qualquer coisa. Eu podia ouvir minha mãe choramingar e depois gritar: vá embora, afaste-se de mim. Várias vezes ela falava isso. Vai embora, vai embora. Este foi o ponto onde encontrei minhas bolas e corri pro quarto dela. O que é minhas bolas, gente? Eu podia vê-la. Encontrei minhas bolas. O que é minhas bolas?
Eu podia vê-la deitada na cama, tremendo mais uma vez. No dia seguinte, ela me disse que os dois homens estavam de volta. Dessa vez, eles não estavam a poucos metros dela, mas a alguns centímetros do seu rosto. Meu Deus. Mas tá piorando! Sim. Como assim? Ó, tá vendo? É porque ela reagiu. O menino ficou parado quando apareceu coisa lá, não aconteceu, Não aconteceu nada. Aí ela reagiu, eles estão Eu continuando. falo que esse negócio de você fingir que tá dormindo, se cobrir com lençol, fingir que é surdo, é a melhor armadilha contra fantasma, eu falo. Sim. Não fica interagindo, entendeu? Não deixa eles perceber que você percebeu que ele tá lá. Bom, mais perto do rosto dela. Eles estavam de pé sobre ela, curvando-se e chegando cada vez mais perto. Você já imaginou se acordar e tá duas coisas assim? Abaixando, olhando, chegando perto de você. Ai, gente. Eu acho que eu tinha me cagado. Sim. Como é que era? Teve um relato que o cara falava que cagou tijolos de medo. Você lembra desse relato? Eu acho que seria por aí. Bom, foi quando ela gritou com eles e eles desapareceram do mesmo jeito que antes. E ela desmaiou. Bom, ele continua. Não conseguimos descobrir o que diabos estava acontecendo. Então, ela falou com sua melhor amiga chinesa. Minha mãe era pintora na época e pintava. Alguma coisa que eu vou ter que escrever na tela, porque DSCHI. Eu não sei falar isso, gente. Desculpa, deve ser chinês, né? Ela pintava esse DSCH qualquer coisa e outros quadros asiáticos. E ela acabou de pintar uma fêmea de dragão chinês. Segundo sua amiga chinesa, o dragão retratado era provavelmente a fonte dos fantasmas, pois poderia atrair fantasmas ruins e outras coisas. Para ser sincero, esqueci qual foi a explicação dela, mas ela nos disse que devíamos colocar a foto na varanda, de frente para a parede, para que não pudesse ser vista. Depois que fizemos isso, os homens nunca mais voltaram e a parede fria que eu sentia também não existia mais. Talvez tenha sido o quadro que colocamos lá fora. Talvez seja o fumo do apartamento. Não sei. Fumo do apartamento. Não entendi. Ainda não sei o que testemunhamos, mas deixe-me dizer, foi assustador pra caramba. Não vou falar o que ele fala. Gente, será que foi o quadro Não sei. que atraiu alguma coisa? Pode ser? E isso me deixa intrigada, porque assim, exemplo, né? Eu tenho um monte de gnomo em casa. Eu acredito em gnomos. Eu creio que ter os bonequinhos dos gnomos atrai o gnomo pra sua casa. Certo? Crença. Crença pessoal, ok? Cada um tem a sua, cada religião tem a sua, enfim. Eu acredito em elementais, acredito que eles andam por aqui. Inclusive, sua irmã vinha uns quando era pequeno, que eu sempre tive gnomo em casa. Sim. Provas, né? Mas assim, no caso dela, ele fala, da forma como ele explica, é como se ela tivesse pintado o quadro de dragão sem ter essa. Ela não sabia o significado. Ela Sim, deve ter eu visto o pensei. desenho bonito e fez a pintura. Só que normalmente, quando se trata dessas coisas, tem que ter intenção, né? Sim. Eu pensei nisso também. A pessoa, uma coisa é você saber. Sim. E aí você sabendo que aquilo tem um significado, você se conecta com aquela energia e você atrai. Sim. Mas ela não sabia. É por isso que eu achei estranho. Ela não fez o desenho sabendo o que aquilo significa. Ela não tava mentalizando isso. Exato, é diferente. Se for assim, todo mundo que tem um quadro do ET em casa dizendo proibido humanos vai entrar em ET na sua casa? Não é Não, assim. é a mesma coisa aqui. Se você desenha um pentagrama no chão, bota uma vela em cada ponto da estrela. Se você só fizer isso não significa nada. Claro Isso que não. não. É um ritual. Ele Um só tá pentagrama ali. pode ser um É só- pentagrama, pode ser um é. símbolo, pode ser só uma Exatamente, estrela. você não tá fazendo nada. Agora você tem que começar um ritual pra fazer alguma coisa. Você tem que mentalizar. Talvez o que pode ter acontecido, aí sim, pode ser, que eu acho que faz mais sentido, considerando isso que a gente falou, que não foi intencional, que ela não conhecia a mitologia, sei lá. Talvez esses espíritos já estivessem lá. E talvez esses espíritos conhecessem a mitologia, Sim. né?
E aí, é que nem fala, o fantasma que tá vagando, se ele tem consciência de você, da gente, ele pode. A gente tá aqui contando história de terror, ele tá aqui do meu lado ouvindo também. É. Pode ser isso. Ela pintou o quadro, chamou a atenção deles e por algum motivo eles podem ter achado que ela tava se comunicando com eles. Pode ser também. Ou alguma coisa também, tipo. O seriado que eu estava vendo, de fantasma, de comédia. Ah, Quando que é muito legal, eles por sinal. descobriram que a menina podia ver eles ficaram muito intrigados. Todos foram É, direto. Às vezes chamou a eles descobriram que eles atenção. estavam vendo, né? Tipo, porque ela reagiu. Exatamente. O Eles, ela menino tava que não vendo. reagiu, eles passaram, deram o ar da graça e não deu certo. Foram. Às vezes eles só ficaram intrigados, tipo, ela tá vendo a gente. Exatamente. Se for espírito, Sim. é isso. Agora, se não for espírito, se for uma espécie de elemental. Interessante eles se apresentarem pra uma pessoa que nem conhece, nem, né? Engraçado isso. E eles ficam olhando assim, ó, como se estivesse curioso, né? Sim. Como se realmente eles achassem que ela tava tentando se comunicar com eles. Tipo, quem é essa que tá falando comigo? Nossa, interessante isso, gente. Me surpreende. Que nem as runas, por exemplo. São letras. Você pode usar runas para escrever num idioma antigo, ou você pode usar num ritual de magia. Você pode usar como oráculo. Sim. Se ela só tiver desenhada ali, não significa Não muita significa coisa. nada, são só risquinhos. Sim. Interessante, hein? O que você acha, você que tá aí do outro lado? Coloca aqui nos comentários, é fantasma, é o ser da mitologia lá? É o quadro que ela pintou o quadro, abriu um portal, vai que ela abriu um portal, né? Não sei, vai lá se saber. Vai que ela leu lá, em algum lugar que tinha um jeito certo de pintar o quadro e era um ritual e ela não sabia? Não sei, não entendo nada de mitologia chinesa, gente, mas eu adorei o relato. 2. Casa assombrada? Ponto de interrogação. Vamos lá. Quando eu tinha 3 anos, minha família tinha acabado de se mudar para uma casa nova. E quando eu digo casa nova, eu quero dizer totalmente nova. Fomos as primeiras pessoas da nossa rua a nos mudar. E eles só terminaram de construir todas as casas algumas semanas depois que nos mudamos. Deve ser aqueles bairros novos dos Estados Unidos, né? Que a gente sempre fala. Que eles pegam um lote assim, constrói várias casas e tal. Tipo, na área suburbana, igual eles falam, né? Bom, de qualquer forma, aqui está a minha história. Uma noite, quando eu tinha cerca de 4 anos e meio, olha que específico, e meio, 4 anos e meio. por algum motivo, acordei no meio da noite. Foi mais ou menos nessa idade que eu tinha certeza de que, se pensasse bastante, conseguiria ter visão de raio-x como super-homem. E sempre que acordasse no meio da noite, era isso que eu tentava fazer. Criança de 4 anos acorda no meio da noite e fica tentando praticar a visão de raio-x, tá Pelo certo? menos é uma criança de 4 anos, não um cara de 40. Teve um pouco mais esquisito. Olha que deve ter uns por aí. Sim. Ai, muito bom. Eu ficava sentado na cama por 10 ou 15 minutos, tentando muito ver através das paredes, ou da minha cômoda, ou menos, apenas das costas da minha mão, antes de finalmente desistir, fracassar mais uma vez e simplesmente voltar a dormir. Ai, gente, essas crianças. Bom, numa noite em particular, não foi diferente das outras. Acordei, vi o relógio do Toronto Blue Jays na parede, vi que era por volta de 1 da manhã e fui trabalhar tentando ver as costas da minha mão. Bom, antes isso do que ficar chamando os pais de madrugada, né? Pelo menos na tormenta ninguém. Cerca de 5 minutos depois da minha rotina, e eu nunca tive visão de raio-x, caso você esteja se perguntando, nunca deu certo. 5 minutos depois, ouvi o que parecia um sussurro. Achei que talvez fosse a minha irmã, que era apenas 1 ano mais velha e estava no quarto ao lado. Então, continuei tentando o meu melhor, tentando ver alguma coisa, até que eu ouvi um homem chamar o meu nome. Fiquei ali paralisado de medo, não sabia quem era. Meu pai na época estava trabalhando no turno da noite e só chegava em casa às 4 da manhã na maioria dos dias.
E eu sou um péssimo contador de histórias, então não sei como expressar corretamente o quanto fiquei apavorado com o que aconteceu a seguir, ou realmente expressar o que estava passando na minha mente. Mas a voz riu de mim e disse que ia me pegar. Depois disso, silêncio pelos próximos 5 segundos, até que eu gritei desesperado. Acordei todo mundo na casa, minha mãe correu pro meu quarto, perguntou o que tinha de errado, mas eu tava chorando histericamente, tipo, muito, e ela ficou sentada comigo, pelo que deve ter sido quase meia hora, até que eu me acalmei e pude contar a ela o que aconteceu. Perguntei a ela se era o meu pai, porque ele estaria fazendo uma piada daquela tão cruel comigo, mas ela me disse que ele ainda estava no trabalho e que eu deveria estar sonhando. O problema de toda aquela provação, de como eu estava apavorado, é que nunca mais me senti confortável naquela casa. Nunca mais dormi com a porta fechada. E pelo menos uma vez por semana, durante os malditos anos, eu acordava e gritava pela minha mãe porque algo não parecia certo. Isso me transformou de uma criança autoconfiante em uma criança que tinha medo de tudo. Até hoje, não tenho certeza se foi meu pai ou não. Minha mãe disse que não, mas a casa era nova. O terreno onde foi construída era de cultivo, então não havia nada no terreno, mas só enormes campos de cultivo. Meus pais ainda moram naquela casa e nunca mais aconteceu nada parecido com aquela voz. Mas o quarto que era meu ainda me assusta se eu tiver que ir lá à noite. Eu não sei o que foi, mas tive muito medo. Você já imaginou uma voz? Bom, a casa era nova, no terreno não teve outras construções antes. Das duas, uma. Ou tinha alguma coisa enterrada no terreno. Principalmente o pessoal que faz magia negativa, geralmente, né? Porque o fantasma aqui, ou a entidade, seja o que for, não era muito agradável. Ou era um fantasma que só passou e foi embora, porque só aconteceu um evento. Sim. Tadinho. O fantasma falou que ia pegar ele, riu dele, falou que ia pegar ele. O fantasma riu dele, falou que ia pegar ele. E criança geralmente vê mesmo, né? Até os 7 anos, a maioria vê. Depois para, às vezes não, né? Mas isso é muito traumatizante, gente. Tanto que ele se lembra, especificamente 4 anos e meio. Eu não tenho lembrança de quando eu tinha 4 anos e meio. A não ser de quando eu vi um fantasma. Eu tenho algumas coisas que marcam. Que coisa, gente. Tadinho. Coitado, ele era tão de boa. Já sei o que aconteceu. O tiro saiu pela culatra. Ele tava tentando fazer visão de raio-x, só que ele desenvolveu o ouvido de tuberculoso. Isso. E tá ouvindo coisas de longe, da região. Tá ouvindo os Ele vizinhos. desenvolveu outra habilidade. Outra habilidade. Vai saber, né? Sim. Estranho, né? Achei esquisito. 3. A menina começa assim, ela começa contextualizando. E ela fala que a história não é tão longa, nem tão assustadora, mas é esquisito. E que depois disso, a mãe dela começou a dizer que ela tem um dom. Mas que ela não gosta nada dessa história e não gosta nada da mãe dela ficar falando desse negócio. Bom, o que aconteceu? Ela disse que um dia ela estava sentada no sofá assistindo TV, depois de voltar para casa da escola. Ela fala que ela não lembra direito quantos anos ela tinha, mas ela acredita que ela estava no ensino médio. E que ela tava lá sentada no sofá e a avó dela tava atrás dela e tava falando com ela. Ela tava lá vendo a TV e a avó dela tava conversando com ela. Aí a avó dela tá lá falando, aí ela pega e fala pra menina que já deu, que era pra ela desligar a TV e fazer o dever de casa. E aí ela fala que ela tinha que fazer a lição de casa porque a mãe dela ia voltar pra casa logo. É aquele negócio assim, vai lá que sua mãe vai chegar, ela vai brigar com você, né? Aquele negócio desse jeito assim. E aí ela continua da seguinte forma, abre aspas. Não me lembro do que acontece a seguir. Acho que perdi o controle, mas minha avó diz o contrário. Minha avó disse que depois que ela fez o comentário sobre fazer o dever de casa, eu disse com uma voz lenta e prolongada: não precisarei fazer o dever de casa, porque a mamãe não vai voltar para casa.
Nesse instante, o telefone toca. Quando ela termina de falar. Ela diz que ela se lembra muito pouco, é como se ela tivesse meio sonhando, mas ela escutou o telefone tocar e a avó dela atendeu. Quando a avó dela atende, era do hospital e a mãe dela estava internada porque sofreu um acidente no caminho. Aqui ela não fala que morreu, acredito que não, só sofreu um acidente. Mas, gente, a menina entrou em transe. E não foi aquela premonição, sim, do tipo, você, às Não, vezes... foi premonição, porque não foi antes. Hã? Ela não viu o negócio antes. Não viu. E outra, não foi aquele negócio assim, tipo, você tem que sair de casa, só que aí te dá um negócio. Você não sabe o que é, você não sabe o que vai acontecer. Mas você fica com medo. Fala, não quero ir, não quero ir. E aquele sentimento que é a sua intuição te segurando, não vai, que vai dar merda. Mas ela nem se lembra de ter falado isso. Ela só se lembra. Ela não lembra de ter falado nada, ela só se lembra da avó dela ter falado que a mãe dela ia chegar e depois o telefone tocando. É como se ela tivesse sido incorporada, possuída, um fantasma ali, E falando o mais através maluco- dela. É, o mais maluco é que foi na mesma hora. Tipo, não é tipo assim, ela falou isso e de fato, depois de horas, a mãe dela não chegou. Não, foi na hora. Ela falou isso, não perguntou coisa. A mãe dela já tava no hospital. Já tava no hospital. Ela de fato não voltou pra casa. Ela não Sim. ia voltar, ela não voltou. Não voltou. Ela já tava em outro lugar. Gente, eu achei muito bizarro. Sim. Porque às vezes, que nem, às vezes a pessoa sonha. Teve um relato aqui que eu contei. Ah, eu acho que foi num daqueles vídeos que você não tava. Que o menino sonhava. Eu não lembro se você tava junto. O menino sonhou que ia pra escola e falava pra mãe que não queria ir porque ia se machucar. Que ele sonhou que tava na escola e quebrou o nariz. Ah, eu tava Aí ele foi no outro dia e de fato quebrou o nariz. É, eu lembro, eu tava assim, nesse vídeo. Aí beleza, foi um sonho premonitório. Ele teve aquela consciência. Essa menina não teve consciência, como se ela estivesse em transe. Sim. Esquisito, né? Achei interessante. Esse aqui também é curtinho, também é de Casa Assombrada, parece. Eu li por cima, mas é legal, é legal. Ele começa assim. Só pra constar, não acredito em fantasmas. Sou cético em relação à maioria das coisas inexplicáveis, mas como essa história veio da minha mãe, e a minha mãe é uma pessoa muito honesta e não inclinada a mentir nem a exagerar, sempre me esforço para saber o que fazer com isso. Ou seja, acreditar ele não acredita, mas ele acredita na mãe. E aí temos um conflito interno, né? Como fazemos? Bom, a história é a seguinte. Quando a mãe dele tinha uns 9 ou 10 anos, ela se mudou pra família. Pra família não. Ela se mudou... Ela se mudou com a família para uma casa vitoriana de 3 andares. E o último andar ficou só para ela. Aí sim, hein? Só que aí, ó, lembrando que ela era pequena, ela tinha uns 9 ou 10 anos. Só que algumas semanas depois da mudança, ela começou a reclamar assim pra mãe que, tipo assim, ela não tava querendo dormir naquele quarto, entendeu? Que o negócio tava meio esquisito. E aí a mãe perguntava pra ela o que aconteceu. E ela dizia que via um homem esquisito no quarto, e a mãe dela continuou ignorando. Super normal. A menina tá sozinha no andar. Ela diz que viu um homem estranho no quarto e a mãe ignora. E se fosse E se fosse um tarado um homem esquisito? que tá entrando no quarto? Gente, Sim. não. A pessoa prefere ignorar a filha, mas tudo bem. Só que aí, a menina começou a agir cada vez mais estranho. Tava agindo estranho, virou uma criança assustada, falava umas coisas esquisitas. E aí a mãe dela começou a ficar preocupada. E ela foi e contou pra uma vizinha. Aí a vizinha falou: um homem estranho, posso falar com a sua filha? Ela: ah, tá bom. A vizinha foi lá. E aí ela foi, começou a perguntar e a menina dizia o seguinte, que ela tava vendo de madrugada um homem, olha isso, um homem se levantar das tábuas do chão da cama dela com uma corda amarrada no pescoço. Meu Deus. Imagina você tá deitado, de repente você vê um homem subindo do chão assim, ó, e ele vai subindo com uma corda amarrada no pescoço. Oi? Isso é jeito de voltar do além túmulo? É. Literalmente como morreu?
Sim. Literalmente como? Com a mesma cara, com a mesma idade, com a mesma roupa? Não! Cometendo suicídio eterno. Sim. Bom, aí adivinha, né? Aí ela contou pra vizinha e a vizinha contou pra mãe dela que sim, é isso mesmo. Tinha um cara se matado lá. Se enforcado naquele quarto antes deles mudarem e que a descrição da menina encaixava com o homem que tinha morrido ali. Meu Deus. Tadinho. E aí, a vizinha fala isso, aí elas estão saindo da casa. Quando elas estão saindo, talvez para passear com a vizinha, sair com a vizinha, fazer alguma coisa com a vizinha, ele não deixa claro aqui. Mas quando elas estão saindo, a menina olha assim pra casa, pro quarto, pra janela do quarto. Quando ela olha pra janela do quarto, ela vê o raio do homem lá que elas estão conversando dele, ele tá lá na janela. Só que o que eu achei interessante é que ele disse que depois que ela contou pra vizinha e a vizinha falou que tinha morrido alguém lá, ela não viu mais. Ele parou de aparecer. Eu acho que ele só queria que ela soubesse que ele tava lá, sei lá. Tipo, eu existo, sei lá. Sim. Só que a casa não deixou de ser assombrada. Porque eles se mudaram de lá um pouco depois, porque não dava pra ficar lá, né? Por motivos óbvios, não ia dar, não ia tá dando. Aí eles se mudaram e mudou um casal pra lá. Em poucos dias, eles se mudaram também. Eles pegaram as coisas e saíram correndo no meio da noite depois de supostamente ver coisas estranhas. Imagina, você se muda e você tá lá deitado com seu namorado ou namorada, não sei, curtindo a casa nova, daqui a pouco começa um cidadão a subir no pé da cama assim, ó, ele sai do chão e sobe, enforcado. Gente, Eu acho que esse cara tem que parar de mostrar para as pessoas que ele morreu ali. Sabe? gente, Não. ninguém nunca mais vai conseguir morar nessa casa. Eu Nunca acho que mais. ele tá Até ele ir assim. pra luz. Ele tá mostrando o que ele fez. Não fica Ele tá- mostrando. Você já fez. Já foi. Exatamente. Esse homem nunca vai pra Meu luz desse Deus. jeito. Ele nunca vai seguir pro outro plano. Coitada das pessoas, ninguém tem nada a ver. Realmente. Bom, próximo. Esse aqui é um rapaz que conta. Ele diz que é a única história verdadeiramente assustadora que ele tinha. Que ele não é um grande contador de histórias, mas que ele vai tentar. Vamos ver o que ele escreveu. Bom, depois do meu primeiro e único ano de faculdade, fui morar com uma amiga. Minha mãe havia se mudado para Carolina do Norte com seu novo marido e eu não queria deixar meu estado natal, Massachusetts. Fiquei apenas alguns meses na casa dessa amiga, porque depois disso o pai biológico dela nos ofereceu um dos seus apartamentos para alugar. E aí ele fala que a amiga dele chamava Corey e que o pai dessa menina, ele esteve no crime organizado quase toda a vida dele. Que gente tá. boa. E você vai querer ir no apartamento? Pois é, exatamente. Ele não tinha vergonha de falar sobre isso, mas por alguma razão eu sempre fui um pouco cético, porque ele era muito estranho. Será que ele inventava histórias? História de pescador? Ele inventava teorias estranhas e as discutia unilateralmente por horas a fio. É um monólogo. Tá. Ele possuía algumas propriedades em Boston e era muito rico, mas só usava jeans rasgado e moletom com capuz. Quando chegou o dia em que íamos nos mudar para o apartamento, fiquei muito animado. Foi a primeira casa sozinha e Corey e eu tínhamos todos os tipos de planos para decoração e etc. Enquanto eu estava mudando algumas das minhas coisas com a ajuda do meu namorado, conhecemos o inquilino do andar de baixo. Seu nome era Chique e a certa altura ele era cunhado do pai de Corey. Deixa eu ver se eu entendi. Que caos. Ele foi morar com a amiga e com o pai dela, que era o suposto mafioso. E aí esse pai dela ofereceu o apartamento que ele tinha lá para eles mudarem sozinhos, os dois. E aí no dia da mudança eles conheceram o tal do Chique, que era cunhado do pai mafioso. Entendi. Continuando. A cara da produção tá muito legal. Parece aquele meme da Nazaré que ela tá assim, ó. E tem um monte de coisinha na tela. A cara da produção tentando entender. Bom, esse cara tinha um comportamento tenso, é outro esquisito. Tinha um comportamento tenso
de alguém que está fazendo alguma coisa há muito tempo. Então fui educado, mas talvez não excessivamente caloroso. Meio estressado assim? Tá. Aí ele fala que eu vou adorar o lugar, que a lavadora e a secadora no porão funciona, que ele tava feliz porque tinha um inquilino novo, porque o antigo tinha partido, tá. E aí ele faz uma piada, falando pra eles assim, ele dá a entender que esse antigo inquilino tinha feito uma piada zombado do pai da Corey e chamado ele de aleijado, porque ele tava com a perna quebrada. E aí esse menino fala que ele ficou na dúvida se esse antigo inquilino tinha sido mandado embora só por causa disso. Que não seria assim um motivo, era só uma brincadeira, entendeu? Eu acho que tudo isso aqui que ele tá dizendo é mais ou menos pra dizer que esse pai da Corey era meio esquisito e ele dizia que conhecia o pessoal da máfia e era um cara meio, né, briguento, alguma coisa assim. Bom, aí ele continua. Algumas semanas se passaram e eu estava gostando muito da minha casa nova. Foi uma longa viagem de trem, longe do meu trabalho, mas não pior do que o lugar onde eu estava hospedado antes. Meu namorado morava a cerca de 30 minutos de carro, então ele aparecia ocasionalmente, mas não todas as noites. A única parte que eu odiava era que a Corey tinha a única chave e estava com preguiça de fazer uma pra mim. Ah, que legal essa amiga, né? Amiga da onça. E a única pessoa que tinha uma chave reserva da porta da frente era o tal do Chique. Para entrar, eu entrava pela porta da frente, atravessava o porão até o quintal e subia para a varanda dos fundos, já que a escada lá atrás ainda não estava terminada. Meu Deus do céu. Ai, gente, que sacanagem. É só fazer a porcaria da cópia da chave, tadinho. Ai, tem gente que não sabe nem ser amigo, né? Não sabe nem ser amigo. Bom, aí eu subia as escadas até o meu apartamento e entrava pela porta da varanda lá em cima. Não mantivemos aquela porta trancada, mas não parecia grande coisa, já que a varanda do primeiro andar não tinha escadas de qualquer maneira. Então ficava aberta, destrancada. Uma noite em que Corey estava fora, eu estava sozinho brincando na internet, fazendo qualquer coisa, e era cerca de 1h da manhã. De repente, ouvi uma música muito alta e obscena do lado de fora. Eu tava ouvindo funk. Não é incomum ouvir música alta na cidade, mas isso durou uns bons 10 minutos. Então, dei uma olhada lá fora. Havia um carro estacionado em frente à minha casa que estava ligado, mas eu não conseguia ver se tinha alguém dentro. Sou uma pessoa geralmente nervosa e assustada, então isso me assustou. E embora ainda não tivesse sido trancada desde que nos mudamos, por algum motivo decidi trancar a porta da frente que dava para a varanda dos fundos. A música parou e eu fiquei grato, mas eu dei uma rápida olhada e vi que o carro ainda estava parado ali. Deitei-me na cama com o meu laptop tentando tirar isso da cabeça. Ele não gostou, achou que era um carro suspeito ali e tal. Bom, foi aí que eu ouvi a porta do carro abrir e bater. E um homem começou a gritar. Ele parecia bêbado, mas falava alto o suficiente para que eu pudesse ouvi-lo perfeitamente com as janelas fechadas. E ele dizia: "Eu sei que você o matou. Eu sei que você está aí. E eu sei que você o matou." Fiquei apavorado. Pensei no inquilino que morou nessa casa antes de mim e no que Chique havia dito. Depois de saber sobre o passado do pai de Corey, não descartei completamente a ideia de que talvez matar o inquilino anterior tenha sido exatamente o que foi feito com aquele comentário sobre, né, aleijado e tudo mais. Eu estava prestes a ligar para o meu namorado. Pensando bem, eu sei que deveria ter chamado a polícia, mas eu tinha 19 anos e era burro. Ele estava prestes a ligar para o namorado, estava prestes a ligar, quando eu vi, para o meu horror absoluto, passos altos na escada dos fundos. Esse cara deve ter falhado ao abrir a porta da frente, pulou a cerca e subiu na varanda dos fundos sem escadas para tentar obter acesso. O cara tentou entrar sem ter escada, ele tentou invadir por uma varanda que não tinha escada, ele tava com muita raiva. Sim.
Ouvi a maçaneta chacoalhar e agradeci a todos os deuses que conhecia por ter pensado em trancar aquela porta que vivia aberta mais cedo. Ele bateu na porta mais algumas vezes, mas todas as orações que eu fiz aparentemente foram atendidas, já que ele não tentou quebrar o vidro para entrar ou alguma coisa do tipo. Depois de alguns minutos, ele saiu, liguei pro meu namorado e chorei. Contei isso a Corey no dia seguinte e ela me fez repetir a história pro pai dela. Se esse foi ou não o motivo pela qual nunca mais vi aquele cara passando por ali, acho que nunca saberei. E aí ele fala que isso foi traumatizante, que para escrever a história ele deu até uma tremedeira assim e tal. Gente, será que era um mafioso tentando entrar? Ou será que o pai dela era mafioso, matou alguém e o cara veio se vingar? Eu acho que era isso. Às vezes o problema nem foi o comentário, às vezes o problema era outro. Sim. É que eles estavam com coisa de droga, sei lá. Gente, isso é assustador. O cara tá bêbado, você não sabe se ele tá armado. O que ele vai fazer lá dentro? Exatamente. E se ele tá bêbado, ele não vai parar pra saber se você é a pessoa que ele tá Às vezes você pode ser morto acidentalmente, né? A pessoa se vingar de outra pessoa matando você. Olha que delícia, que gostoso. Jeitinho bom de morrer, né? Próximo. Eu realmente não sei até que ponto isso é verdade, porque eu era muito jovem, mas aqui vai. Quando eu tinha cerca de 4 anos, meu vizinho pulou de cabeça da janela do terceiro andar e morreu. O que foi bastante assustador para dizer o mínimo, óbvio. Sim. É outro que lembra de uma memória de 4 anos de idade, porque foi marcante, né? Desde então, ninguém comprou aquela casa e ela estava simplesmente abandonada e com a porta da frente sempre aberta. Não fecharam nem a porta, gente. Como você pode imaginar, eu, meu irmão e meus primos sempre entrávamos e olhamos em volta, contando histórias de fantasmas e coisas assim. Claro, qualquer um faria isso, ainda mais com a porta aberta. Você faria isso, Lê? Você faria isso? Provavelmente. Eu também. Eu acho que eu fiz isso uma vez. E eu lembro que eu entrei com uma galera, era um monte de gente. A gente entrou numa casa. A gente entrou numa casa abandonada lá na Moca. Eu acho que eu tinha uns 15 anos, 14, 15 anos. Entramos. E depois saímos correndo. Eu não sei se foi um barulho que aconteceu. Eu lembro. Nossa, entrei com um monte de gente. No meio do bairro, assim, no meio da cidade. A casa abandonada nós entramos. Ai, jovens. Bom, eles entravam pra contar a história de fantasma e tal. E aí ele continua. Lá dentro, sempre ouvíamos coisas. E o terceiro andar era sempre mais frio que o resto da casa. Mas éramos crianças duronas e isso não nos assustava. Aposto que eles ouviam o barulho e saíam correndo. A maioria das portas estava abertas, algumas não estavam, e havia uma porta que estava sempre trancada. Essa porta dá para uma sala com uma janela que dá para ver. Será que tem a porta trancada, só que você consegue ver dentro da sala porque tem uma janela? Tipo uma parede de vidro, talvez? Pode ser. Às vezes as pessoas escrevem de uma maneira meio esquisita, né? Bom, um dia, o mais novo dos meus primos entrou conosco, mas o perdemos. Nossa, perderam o menino da casa? Aí ouvimos ele gritando e chorando. Olhamos para a sala e ele estava sozinho. Tentamos abrir a porta, mas não conseguimos. Tivemos que chamar o nosso tio para derrubá-la e simplesmente saímos correndo. Ainda não temos ideia de como ele entrou e nunca mais entramos na casa. Muito assustador. O menino entrou na casa, na porta trancada. O fantasma abriu pra ele. Ele entrou na porta trancada. Aquela que ninguém nunca conseguia entrar. Gente, agora que eu entendi. E ele era pequeno. E não sabia explicar como foi. Ele era mais novo, não era? Ele falou? É. Um dia, o mais novo dos meus primos devia ser criança. Ele falou quantos anos ele tinha? Ele tinha 4 anos. Ele entrava com os outros primos, irmãos, era uma galera. Ele tinha 4 anos, o menino era menor ainda. Ele não sabe dizer como ele entrou na sala. É, porque provavelmente a porta abriu sozinha. A porta que estava sempre trancada abriu, ele entrou. Chorou. Porque provavelmente a porta fechou, trancou ele lá, chorou porque estava trancado. Aí eles chegaram e não conseguiam abrir a porta. Tiveram que chamar um adulto pra arrombar. Gente, como esse menino foi para lá? Sim. Que loucura.
Das duas, uma. Ou ele desmaterializou e materializou dentro da sala, tipo, passou por um portal e brotou lá dentro. Ou isso aí que você disse. O fantasma falou, vamos brincar. Abriu a porta, botou ele pra dentro, trancou a porta. E ficou rindo no além, sem deixar ninguém entrar. Gente, isso é muita loucura. Gostei. Se você gostou dos relatos de hoje, deixa seu like e se inscreve para não perder outros vídeos como esse. Manda a sua história assustadora aqui pra gente contar e eu te vejo no próximo vídeo. Fala tchau, produção! Tchau!